Oi, eu sou a Esté Eu sou a Adri, e juntas somos sábias. pero não muito, Afinal, sabemos muito. mas não sabemos tudo. Acompanhe nosso podcast, recortes de duas mentes inquietas Curiosas e às vezes inspiradas. inspiradas. Olha, essa foi a melhor abertura que a gente fez até agora, hein? Caramba, que inspirada, sextou! E esse podcast tem acontecido graças aos nossos apoiadores oficiais, dentre eles o Estúdio Mormai, de treinamento integrado. Então, se você quer melhorar os seus hábitos, sua qualidade de vida e movimentar o seu corpo, entre em contato nesse número que está aqui embaixo. E também, se você tem interesse em ter uma estética humanizada, bem-estar e saúde, Thaís Salles Fisioterapia Estética vai cuidar de você. O telefone tá aqui embaixo. Oi, gente, tudo bem? Mais uma terça-feira. Tudo bem, amiga? Tudo ótimo. Você viu como eu tô confortável? Nossa, é que hoje o Ai, nosso papo tá gente. incrível, né, amiga? Tá, eu acho que vai ser um pouco desconfortável. Mas gostamos também. Mas precisa falar, né? A Precisa. gente precisa falar. Precisa ser dito. E quer apresentar nossa convidada? Eu vou falar dela. Ela é uma mulher incrível. Gente, consciente, uma pessoa dinâmica, mãe da Helena, advogada. Aquela pessoa que você começa a conversar e você não quer mais parar, porque você entra no assunto dela, que ela é maravilhosa. Ela é a Érica Rocha. Amiga, bem-vinda! Eu adorei essa introdução. Maravilhosa, eu vou colocar na minha bio. Quando entrar no seu Instagram, tem um vídeo lá fixado. Exato, maravilhoso, seria ótimo esse resumo, né? Como você tá? Conta pra gente. Gente, eu tô muito honrada com esse convite, né? Quando vocês trouxeram aí, eu já tava acompanhando o começo do podcast, daí eu falei, nossa, seria incrível, né? Mas a gente nunca coloca assim, tipo, ai, será que vai rolar essa chance? E a gente vai falar sobre isso hoje, né? Mas rolou, então eu tô muito feliz. Eu chego, assim, super inspirada mesmo e feliz de ter essa oportunidade Ai, de que poder gostoso. partilhar um pouquinho aí dessa minha vivência de 30 e pouquinhos anos. Vai ser ótimo. Não, quando a gente, né, começou o podcast, acho que a Erika foi uma das pessoas que a gente. Uma das primeiras. foi, A gente falou, foi. cara, ela tem muita vivência, ela tem muita experiência. Eu tive um papo com você, né, no aniversário da Adri, eu já senti essa energia, já sei que tem muito pra agregar e com certeza você estava na nossa lista. Ai, que Ai, com fofas. certeza, amiga. Fico Porque muito assim, feliz. você é uma pessoa que tem uma mente que, cara, você vai além. Uhum. Além do que a gente consegue enxergar, eu digo assim, como sociedade mesmo, no dia a dia, enfim, entra naqueles assuntos que são doloridos, mas a gente precisa falar. Uhum. Então, hoje a gente quer trazer muitas dessas coisas aqui, então vamos circular aí por alguns temas que nos estão, né, presentes no nosso dia a dia, que às vezes a gente não consegue enxergar ou, sei lá, colocar um nome Às vezes mesmo. fica no inconsciente, né? No Às vezes a gente até inconsciente. sabe, mas fica no inconsciente. Exatamente. Terapia a gente bota pra fora e tal. Mas é importante a gente estar nessa roda aqui e levar para outras pessoas também assuntos, né, que a gente vai trabalhar aqui. Legal. Miga, a gente tem muita troca, uma troca muito gostosa, muito valiosa, assim, que eu valorizo de verdade. E, assim, dentre as coisas que a gente conversa, somos mulheres, trabalhadoras demais, que dão tudo pro relacionamento. Você é mãe de Helena, então você é uma mãe super, assim, dedicada, enfim. Só que, assim, a gente faz tanto, depois a gente tá exausta e não sabe nem por quê. Vamos Portanto, lá. Estamos toda Portanto, exausta, não exato. estamos, amiga? sim, sim. Não, e a gente quer falar hoje sobre síndrome da impostora, síndrome da boazinha, e como nós, como sociedade, mulheres, nos cobramos de estar sendo boa o tempo todo. Uhum. Seja na maternidade, seja na vida profissional, seja perante os nossos cônjuges, relacionamentos, a família. E, Érica, eu quero que você compartilhe um pouco, primeiro, quem é você, da sua experiência e como que você foi se descobrindo, porque eu sei que você é uma pessoa que tem essa consciência, mas mesmo pessoas que têm essa consciência, como todos nós aqui, sofremos disso, dessas síndromes de estar boa o tempo todo. Então, eu quero que você se apresente para os nossos ouvintes e fale como que você lida com isso, como você foi descobrindo isso por meio do autoconhecimento e muita terapia, que eu imagino. Sim, também, né? Principal, Aham. mas tem um longo caminho aí, né, de passos que foram dados e profundos, né? A Adri fala que tem questões, né, que a gente
tem que ir atrás e que se aprofundar, e eu usaria exatamente essa palavra, porque é se aprofundar. E eu acho que, começando minha apresentação, né, eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum medo, nenhum receio de ir fundo em tudo que eu tô sentindo, assim. Então, eu vou lá embaixo, ainda que seja desconfortável, ainda que seja doloroso, eu preciso entender aquilo. Então, eu não tenho nenhum medo de ir nessas profundezas e beber dessa água ali do fundo para entender o que tá se passando comigo e como que eu posso, se eu posso e como eu posso solucionar, né? Mas essa sou eu sou... Vamos começar pelo objetivo, né? Eu sou mineira, nasci em Minas, mas eu sou filha de pai pernambucano e mãe amazonense. Então, eu sou aquela mistura delícia do Brasil, Nossa, né? é muito delícia mesmo. Eu até brinco, eu falo que eu sou uma mistura boa de cuscuz pernambucano, tacacá e pão de queijo. Ai, que delícia. Essa sou eu, Muito porque tenho todas essas referências, né? Apesar de ter nascido em Minas, a minha referência cultural e até alimentícia mesmo, ela é muito pernambucana. Meu pai sempre prevaleceu um pouquinho isso. Do amazonense também, né? Muita presença lá em casa. E então, muita referência indígena, assim, sem querer, né? E eu acho que foi como eu fui começando a percorrer esses caminhos atrás de quem eu era. E isso foi assim, né? Eu faço terapia, acho que desde adolescente, entre idas e vindas para você achar uma pessoa. Então, primeiro foi aquela... o pai procurou uma terapeuta porque estava com algum problema na adolescência, né? Mas depois, acho que dá para falar que eu fui atrás de terapia para mim mesma, né? Tipo, Érica procurando, em 2017. Que eu achei uma terapeuta muito maravilhosa, que é a Denise, tenho muita saudade dela, inclusive, que a gente fez um processo até 2021, mas a gente teve que interromper porque o distanciar no online não tá funcionando mais, sabe? E ela é arte terapeuta, então... que você gosta, Exato, né? ela eu precisava desse contato físico. E ela se mudou de cidade, eu também mudei, né? Saí de Campinas, vim pra cá, que ela era de Campinas. Então, a gente interrompeu. E aí, eu tô com uma outra, que é maravilhosa também, que é a Mari. E aí, a gente tá tentando trabalhar todas essas questões, né? Mas a Denise, ela me ajudou muito nesse mapear, né? Então, primeiro a gente chegou, eu trouxe pra ela várias angústias que já me acompanhavam em algum tempo. Mas a Denise, com a abordagem que ela tem, que eu acho que me identifiquei bastante, que é a abordagem de Jung. Então, ele trata muito do nosso inconsciente, né? E então, ele tem muita questão dos sonhos, ele tem muita questão da nossa manifestação do inconsciente através da arte. Então, eu acho que isso ajudou muito, né? A Denise com as técnicas dela e eu muito dedicada no meu processo terapêutico. Sim, isso assim, que importa. eu sempre fui muito responsável nesse sentido, sabe? Como eu falei que eu não tenho medo de ir atrás, então eu tava sentindo aquela coisa, eu queria desvendar. Eu ia chorar, e eu sou muito chorona, então eu sou uma válvula, eu não tenho nenhum medo de chorar. Eu também. Eu lembro que quando eu e o Henrique começamos a namorar, né, a gente tava num restaurante e eu sei lá, alguma coisa aconteceu e eu comecei a chorar, e eu chorei muito no meio da mesa do restaurante, ele tipo, cara, você tá chorando. E agora? Exato. E eu falei, cara, eu tô chorando, tá tudo bem, tipo, é meu jeito de regular o que eu tô sentindo aqui, né? Mas esse identificar que eu tava regulando, que eu tava sentindo, eu não sei dizer exatamente como veio. Mas meus pais falam que eu sempre fui uma criança muito chorona também, né? E aí meus pais falavam que eu sempre chegava pra eles e falava... chorava, e eles falavam, vai, Érica, vai pra lá. Chorava pro meu pai, depois a minha mãe chorava pra minha mãe, Érica, vai pra lá. E daí eu chegava assim e falava, gente, aqui em casa não tem um canto pra eu chorar. Tipo assim, chorava. Então eu só queria esse espaço pra chorar, sabe? Eu acho que eu fui desenvolvendo isso aí meio que sozinha. Mas nesse caminho de percorrer, né, tipo, entender quem eu era, eu acho que a Denise foi fundamental, né? Ela foi me levando para alguns lugares, assim, muito importantes de mim, seja para minha infância, né? Porque acho que toda vez que a gente vai falar sobre o nosso presente, a gente tem que ir atrás, né? Tem que ir para trás e ver o que compôs, né? Todo esse aprendizado nosso, toda essa jornada que a gente teve, como que foi isso, né? E aí, lógico que acho que o decisivo para isso foi a chegada da Helena. Sim, imagina. Porque a chegada da Helena me tirou de um lugar, assim, que eu conhecia, né? Tipo, eu tava... Foi um lugar desconfortável. Totalmente desconfortável. Porque daí eu falei, não, beleza, agora eu tava comigo ali, tentando entender algumas coisas, mas agora eu preciso mostrar todo esse entendimento pra uma outra pessoa. E eu sempre quis muito ser responsável
nesse processo, assim, né? Lógico que a gente tá longe de uma maternidade ideal, isso não existe, Sim. né? Mas eu sempre quis trazer muita consciência para esse processo. Então, eu falei, nossa, eu preciso entender o que tá acontecendo comigo para que eu possa passar isso pra Helena, Sim. né? Assim, para que eu possa fazer com que ela compreenda quem ela é desde cedo. Porque isso traz muita Segurança, né? muita segurança, muita confiança e acho que é o que a gente falta, né? O que a nossa geração tem muita carência, né? Porque a gente não foi apresentado por isso, pelos nossos pais. E não porque eles não quiseram, né? Muitos dos nossos pais nem tiveram acesso a ferramentas que pudessem trazer isso para eles. Exato. Então, eu tenho uma consciência de que eu venho de um contexto muito privilegiado, né, materialmente, que eu pude me aprofundar nisso, né? Eu tava ali com algumas contas pagas, né? Alguma garantia de um tetinho, uma aguinha, um chuveiro quente, que puderam me proporcionar poder me aprofundar nisso, né? Poder me dedicar nisso. Então, a chegada da Helena, ela marcou o que eu fui buscar em mim. E aí, essa busca, né? A gente, não tem como a gente não olhar para trás, né? Mas o principal, acho que, elemento foi que eu fui atrás da minha ancestralidade. Perfeito. Né? Eu fui tentar entender de onde eu vim, ainda que mais distante, né? Mas entender alguns padrões comportamentais mesmos que a gente tem, né? Que a nossa família carrega. Sim. E também olhando pro lado do Henrique, né? Porque a Helena não é formada de uma pessoa só. Ela tem 50% do pai dela. Então, também de ter esse olhar, porque nós somos muito diferentes, né? Tipo, o Henrique a ancestralidade dele é toda europeia, né? Então, ele é português com espanhol. E eu sou completamente andina e africana, né? Então, eu sou total povos originários, né? E com histórias diferentes, com padrões de comportamento diferentes, mas sempre tentando ampliar isso e entender e pesquisar e estudar bastante para trazer essa noção para Helena. Sim. Para que ela pudesse acessar isso mais fácil, que a gente não conseguiu, né? Então, eu vim atrás disso, sei lá, agora, né? Tipo, depois dos 25 anos, depois de passar muita coisa, né? Mas que ela pode ir atrás dessas ferramentas desde já. E desenvolver uma segurança, uma autoconfiança e gostar dela, sabe? Por inteiro. Exato. Gostar dela 100% que ela é, mesmo reconhecendo tudo. Não tô falando que é tudo maravilhoso e sublime, não. Ela tem que reconhecer também as limitações dela. E sabendo mapear, né? Sabendo acessar essas emoções, né? Todos os sentimentos e as sensações que tem, que vêm junto com o autoconhecimento. E então, eu acho que as ferramentas que eu fui adquirindo ao longo da minha jornada com a Denise, das outras ferramentas que eu fui acessando, né? Que eu acho que a terapia ajuda também nesse sentido, né? A terapia, não só a terapia vai ser a sua principal ferramenta de autoconhecimento, mas ela traz para você algumas outras que você pode acessar. Então, por exemplo, eu tenho muita ligação com música. A ancestralidade é uma, a música é outra. Então, tem algumas outras tarefas, sei lá, né? Que a gente pode chamar, que a gente consegue acessar para ir atrás de quem a gente de quem a gente gosta, né? Do que compõe um pouco da nossa identidade. Então, eu tenho muito isso com a música, tenho muito isso com arte, com poesia. Tudo isso acessa um pouquinho do que eu sou, ou pelo menos consegue cuidar do que eu tô sentindo, ou do que eu tô passando naquele momento, sabe? Então, sei lá, se eu tô num momento de muita angústia, muita ansiedade, hoje eu já sei que a música pode dar uma acalmada, sabe? Então, eu vou atrás de ir lá. Ou o próprio exercício físico também, né? Que ajuda a gente a oxigenar o cérebro e aí conseguir processar melhor um pouco as nossas emoções, né? Pode falar, amiga. Não. É que tá falando, eu tô me identificando em alguns pontos, porque eu também, só voltando um pouquinho lá na criança chorona, eu sou uma pessoa extremamente chorona, e eu fui sim uma criança chorona. E tanto que hoje em dia algumas pessoas olham pra mim e falam, você não é chorona. Só que eu sempre fui muito emocional. E eu fui sempre muito intensa. Hoje eu entendo que a intensidade não é você fazer muitas loucuras, sair correndo, fazer uma loucura de amor. Não, é você ser intensa nos seus sentimentos e saber dosar. Porque às vezes você tem que dar aquela pausa na intensidade e falar, vamos por aqui, não vamos por aqui, né? E isso, essa parte de ser chorona, de ser muito emocional, eu me cobrava muito nesse quesito. Até que eu tive que entrar na terapia e entender que tá tudo bem você cuidar dos seus sentimentos e tá tudo bem você ser com essa personalidade, porque isso faz parte de você. A partir do momento, a gente sabe que a vida é
tiro, porrada e bomba. Exato. Que aí você tem uma hora que você vai virando a chavinha e você vai sendo mais racional em alguns pontos e tudo bem. Mas uma parte que me tocou muito foi que, cara, hoje eu entendo que o choro, ele faz parte da minha vida, da minha essência, e que eu entendi agora a parte da ancestralidade também. Porque Sim. minha mãe é extremamente chorona. Uhum. E aí eu fico tipo, meu Deus. Aí se eu vejo ela chorando, eu começo a chorar também, sim. entendeu? Então você começa a ir se moldando, e aí se colocando numa sociedade que quer que a gente seja forte o tempo inteiro também. E você fala assim, cara, tá tudo bem eu chorar aqui, porque tem hora que você não aguenta mesmo. Sim. E aí eu imagino, né, que quando você foi contando, né, essa sua experiência, principalmente quando você virou mãe, eu acho que foi, tipo, a virada de chave, assim, de Total. você fala, meu Deus, agora eu tenho um bebê, agora... E aí Exato. você vai vendo ela crescer e você fala, meu Deus, eu não tô preparada pra isso, aí chora mais. Muito. E a questão também, assim, eu me conheço, eu sei isso, tal. E agora, pra eu educar, pra eu ensinar isso pra minha filha, E a colocar sensação, em prática. exato, e a sensação era mais ou menos tipo, eu não sei se eu me conheço, né? Tipo assim, eu vou passar o quê pra essa Exato. criança? Porque é uma versão nova, é uma Exato. versão completamente diferente. E um mundo, como você disse, Esté, totalmente complexo pra você poder apresentar pra essa criança, né? Sim. E aí, assim, eu sempre volto muito na ancestralidade, porque eu acho que isso é um ponto de partida muito bom pra gente entender como que foi formada a nossa sociedade. Sim. E a nossa sociedade, sobretudo a brasileira, né, ela foi formada de um jeito não muito pacífico, né? A gente tem um histórico de exploração, né? Então, Sim. tipo, vieram os europeus, né? Trouxeram aqui todos os seus conhecimentos e foram impondo todas essas estratégias, né, e as expansões dentro de Sim. um povo que já cuidava daqui, né, que eram os indígenas. E depois temos todo o histórico de escravidão, então até a Bell Hooks mesmo, ela traz num texto dela, que se eu não me engano, o texto tem o livro Tudo Sobre Amor, né, e tem um texto dela que eu acho que é Vivendo com Amor. E daí ela traz também uma visão, até ela traz um texto antigo, um escrito antigo, acho que de 1800 e pouco, de relatos, assim, né, de pessoas escravizadas, de quando eles tiveram que parar de manifestar o amor ou de sentir afeto. Porque eles estavam vindo de várias atrocidades, né? Eles estavam vivendo muitas coisas difíceis. Então, as famílias sendo desmembradas, mães que viram seus filhos serem vendidos, né? Viram seus pais serem açoitados, então passaram fome, trabalho duro. Então, chegou uma hora em que a nossa sociedade ela precisou se enrijecer como uma válvula de sobrevivência. Exato. Então, a nossa sociedade como um todo, e eu incluo os nossos pais, né, dessa geração, ela foi um pouco adoecida no sentido de deixar de expor, né, de manifestar afeto. Então, eu acho que muita coisa eu sempre falo, o afeto, ele é uma forma revolucionária de amor, assim. Sim. Né? Mas a gente foi desensinado Foi. a demonstrar afeto, Sim. né? A sentir, a ser afetuoso. Uhum. E a nossa geração mesmo, ela tem muito disso, porque os nossos pais precisavam trabalhar muito, né? Então, a gente vem desse histórico já dos nossos ancestrais que já tiveram essa forma mais endurecida de se relacionar. Sim. E aí vem os nossos pais com necessidades materiais mesmo, então eles precisavam de trabalhar. Às vezes não tinham tempo de chegar e sentar e brincar no chão com a gente, Exato. sabe? E hoje a gente consegue identificar qual a falta que isso tem, né? Tipo, a gente pode elencar milhões de coisas que são desencadeadas dessa falta de afeto Exato. e presença. Mas a gente também tem que entender a realidade deles. Exato. Eu tenho um exemplo muito forte na minha casa, que a minha família é baiana, da Bahia, do sertão mesmo da Bahia. E eu cresci indo pra lá, eu ia muito pra lá, e realmente, assim, é no sertão mesmo, sabe? De origem muito humilde, e sempre foi do tipo assim, o vô é muito bravo, a avó é muito brava. Eu não cresci também com afeto, assim, era uma coisa mais assim, as demonstrações de afeto eram os atos de Diferentes. serviço do Sim. tipo, eu vou te Exato. ensinar a cozinhar, eu vou te ensinar a limpar, eu vou te ensinar a ser independente, a ser um adulto. E a gente, eu
cresci construindo essa ideia na minha cabeça, de, tipo assim, nossa, eles são super durões, nossa, não tem carinho, não tem afeto. E beleza, assim, foi o que eu aprendi. Uhum. E aí foi muito doido, porque conforme foi todo mundo envelhecendo, meus avós e tudo mais, hoje a gente tem uma proximidade, eu mais velha também, né? A gente cria outras concepções. Mais consciente, né? E eu tenho essa proximidade com eles. E eles são tão afetuosos. A família é tão afetuosa. Mas é que eu comecei a entender qual era a forma deles demonstrarem. Exato. E aí, essa questão também, assim, da ancestralidade e tudo mais, eu fui pra Bahia esse ano, depois de 17 anos que eu não ia. E, assim, sabe quando você tá contando os segundos, quase deu tudo errado. E, nossa, meu coração, assim, apertado. Eu falei, não, eu preciso ir, porque eu sabia que no momento que eu pisasse lá, em Salvador, eu sabia que ia ser transformador. E foi transformador. Sabe quando você pisa e você fala assim, eu entendi tudo. Sim. Eu entendi por que que eu gosto de arte, porque eu gosto de cultura, porque eu gosto de música, porque eu gosto desse estilo de música, porque que eu gosto de agir de tal forma. E é muito louco, porque a gente começa a fazer sentido. Exato. Tudo faz sentido. A nossa existência faz sentido. E, assim, a gente vive no automático, na maioria das vezes. A gente cresce no automático. É tipo, você vai crescer, você vai nascer, você vai pra escola, você vai estudar, fazer faculdade, trabalhar e viver Um nesse script, automático. né? E a gente não aprende a se olhar, a se conhecer. Então, a partir do momento que eu comecei, sei lá, na terapia mesmo, ou buscar entender. Tipo, por que que eu sou assim? Por que que eu tenho essa vivência? Por que que eu me sinto dessa forma e tal? Tudo foi fazendo sentido e mudando mesmo. A gente consegue mudar as pessoas ao redor até. Eu acho que você sente muito isso com a Helena. Muito. E assim, até você trouxe essa ideia dos seus avós, quando a gente consegue identificar, né, esses pontos de identidade com a nossa família, não, tem milhões de coisas, mas até é uma coisa muito simples. Ai, por que que eu fico mal-humorada com tal coisa? Sabe? Porque isso faz Você fica desesperada. Exato. E a ideia é a gente tolir isso, né? Tipo, não posso ficar mal-humorada por conta disso. Mas se você for olhar um pouco pra trás, cara, teu pai fica muito mal-humorado com isso, porque isso foi um padrão de comportamento que vocês Exato. desenvolveram ali. E é você até humanizar aquela pessoa, né? Porque como a nossa, de novo, né? Eu venho dessa questão geracional, porque é uma coisa que me tá muito presente no meu dia a dia. Então, a gente olha para os nossos pais como um pedestal, assim. Eles estão, né? Sim. Tipo, a ser seguido. E quando a gente consegue tomar consciência, né? Seja pela ferramenta que for. A minha foi a maternidade, né? A maternidade me trouxe para esse lugar de olhar o meu pai com um olhar muito mais humano. Sim. De falar, cara, quem é essa pessoa também? Eu preciso saber quem é ele, né? Porque eu tô me colocando no lugar dele agora, dele da minha mãe. Exato. E aí, até pra gente entender o que desencadeou essa falta de afeto, né? Tipo, meu pai também, pernambucano, numa cidade super pobre, lá de Pernambuco, numa realidade sem pai. Sim. Assim, então, ele também teve que ir atrás do fazer. Eu preciso compreender qual foi a história desse homem que me formou e que levou pra mim, e que na manifestação de afeto dele, ainda que não seja a que eu gostaria de receber, eu preciso também identificar e honrar esse esforço. Mas é difícil, né, gente? A gente sabe que... Nossa. E são feridas, assim, que elas vão sendo carregadas por muito tempo, né? A gente nem sabe que tem. Exato. Eu falando de Bell Hooks, né? Tô a passos lentos, mas finalizando tudo sobre amor. E a parte que mais me tocou, que eu chorava até o primeiro episódio, eu falei dele, que é quando você se identifica com a família. Sim. Porque você começa, assim, ó, a pegar aquela dor, você fala, cara, agora eu entendo por que que eu sou assim. Sim. Eu entendo por que que eu agi desse jeito. Sim. E aí, eu até tava conversando com uma outra amiga esses dias, que a família dela é super protetora. E eu tive a fase da minha família ser extremamente super protetora, porque eu não tive uma figura paterna presente na minha vida, então eu cresci com os meus avós. Consequentemente, quando você cresce com os avós, a família, tipo, tios, nanana, sempre querem dar o pitaco. Você tem aquela união da família que às vezes é até demais. Sim. Mas eu tive essa fase de ser super protegida. Então, aí eu tenho essa minha amiga Thaís, que ela também, o pai dela é super protetor, a família é super protetora. E eu falei, cara, tá, às vezes é a forma que eles acham que tá certa. E Exato. assim, a gente não vai concordar, não, a gente vai ficar
estressado? Vai, porque às vezes nós, né, depois, sei lá, de 25 anos, que eu me considero uma adulta, que pagando as contas, tal, não sei o quê, Sim. você começa a entender que realmente esse é o mecanismo de defesa deles. Exato. Você me lembrou uma coisa que eu aprendi na terapia. Minha terapeuta falava, a primeira vez que ela falou, eu fiquei louca. Na terapia a gente fica louca A com o gente terapeuta fica várias louca. vezes. Você fala, É bom eu nunca ficar mais vou louca. voltar aqui. É. Quantas vezes? Não te pago para isso. E na semana que vem eu tô lá de novo. Me falando, quanto que eu te devo mesmo, querida? Porque não é preciso acertar. Mas uma coisa que ela falou que me marcou, e eu falo pra todo mundo que eu posso, é que eu tava passando uma situação com algumas pessoas, enfim, e eu levei pra terapia porque isso estava me ferindo demais. A forma que eu era tratada e tudo mais. E eu falava assim, mas isso tá errado, tá errado. E ela falava, pra quem? Tá errado pra quem? Tá errado pra você. Porque o certo pra elas é esse. O que elas aprenderam na vida inteira foi isso, foi agir desse jeito. Então, o que é certo pra você não é o que é certo pra elas, o que é errado pra você não é o errado pra elas. Então, a gente precisa entender Aí você tem que engolir seco. você tem que falar, meu Deus, mas eu não concordo. É. Mas, cara, você tem que começar também a entender qual foi a vivência da outra Exato, pessoa, qual exato. foi a construção dela de vida, o que ela Exato. aprendeu. Porque cada ser humano é um indivíduo. É um exercício de empatia, né? E empatia, vamos dizer assim, é um valor que a nossa geração aprendeu a usar. Né? Assim, é lógico que isso existia há muito tempo, mas a nossa geração fala muito da empatia Uhum. e exerce também, né? Porque Sim. justamente porque a gente foi atrás dessas ferramentas de autoconhecimento, então a gente consegue acessar minimamente aquela realidade daquela pessoa, ou pelo menos se disponibilizar para estar ali e compreender. Né? Às vezes a gente não vai compreender tudo que está se passando na vida de todo mundo, mas a gente está disponível para isso. Eu sou uma pessoa muito assim, eu acho que você disse até que você sente muito, é muito profunda nos seus sentimentos, e eu também sou assim. E eu não deixo passar nada, assim, eu tô sentindo raiva, eu vou achar um mecanismo para eu extravasar isso aqui. Eu tô sentindo tristeza, então eu vou lá no fundo do poço Sim. e depois eu vou voltar. Mas eu preciso ir atrás disso. Então, eu acho que por ter esse jeitinho meu, eu consigo ir para uma pessoa e entender o que ela tá, né, processando. Às vezes eu não vou dar conselho nenhum, não pediu nada, né? Mas eu tô ali para escutar. E se ela quiser, né, uma ajuda. Então, a gente consegue se disponibilizar para escutar as outras pessoas e trazer essa noção, assim. Acho que uma das coisas que a terapia me trouxe foi justamente eu conseguir cuidar das minhas emoções. Eu não domino o que eu tô sentindo, né? A gente não tem como dominar as emoções. É muito difícil. Acho que nem sei se vai chegar um dia que a gente vai conseguir fazer isso. Mas eu sei como cuidar, né? Então, se eu tô sentindo muita tristeza, então, ai, cara, eu preciso sentir isso aqui. Vamos lá, sentir, vamos deitar a cabeça no travesseiro, chorar um pouco. Eu até brinquei que eu fui fazer a sobrancelha esses dias e, tipo, dói, né? E a gente vai chorando. Aí eu brinquei com o Rafa, que faz minha sobrancelha, e falei, Rafa, acho que eu vou dar uma aproveitada aqui, que eu já tô nesse horário. E eu vou dar uma chorada. Otimiza tempo? Queremos, precisamos. Exato. Como eu não tô muito tendo tempo pra chorar, eu vou só dar uma aproveitada. Mas eu acho aqui. que o legal é, assim, não só saber lidar, mas identificar. Do tipo, isso. cara, Nomear, eu tô né? sentindo tristeza, tá tudo bem eu tô sentindo isso. Por quê? Por causa disso. Eu consegui identificar. Que eu acho que essa é a dificuldade que todo mundo tem, principalmente quem não se autoconhece, né? Porque é muito difícil. Do tipo, você tá sentindo raiva, mas por que você tá sentindo raiva? Às vezes ela é descomunal. Exato. E você não entende. Fala, meu Deus, mas por que eu tô sentindo uma raiva tão forte? E aí você tem que se olhar lá pra dentro, se permitir também sentir. E várias outras emoções que às vezes são confundidas com raiva, né? A gente tem a frustração, que é tipo assim, cara, a frustração, ela vem avassaladora, né? Porque é um negócio que é muito ruim, muito angustiante. Se frustrar, É horrível. E ela vem numa raiva, tipo, imediatamente após, né, essa primeira sensação, assim, vem uma raiva horrível, que você fica irado. Então, tentar entender, né, que, eu tô frustrado, eu não tô só sentindo raiva, eu tô frustrado. Como que eu vou lidar com essa frustração? E isso é o primeiro desafio que a gente tem na primeiríssima infância das crianças, assim, porque é o que o pessoal chama de birra, né? Que é a birra. A birra nada mais é do que a criança tentando processar aquilo que ela tá sentindo. E isso foi uma das coisas muito difíceis, assim, de fazer, porque eu nunca fui acolhida. Como que eu vou acolher uma pessoa se eu não sei o que é ser acolhida? E outra, se eu não me acolho. Exato. Porque aí você tem que começar a buscar ferramentas de fora mesmo. Exato. Ou enxergar
o que você quer melhorar ou o que você está sentindo em pessoas de fora, em ferramentas, mecanismos, enfim. Muito. No autoconhecimento, que a gente fala muito aqui. Exato. Mas é porque eu acho que é a base de tudo, a gente já falou isso num podcast. Então, e porque daí senão você fica louca. Senão você fica assim, cara, eu não tô sabendo lidar com isso. Eu não tenho esse acolhimento, que nem eu não tive a figura paterna Muito presente. Então, eu sempre fui criada pelo meu avô. Então, essa figura paterna que eu tenho. E pra ele, eu sou, tipo, a caçula. Ele fala, você é minha filha caçula. Então, ele me tratou como filha caçula. Mas eu falo, eu nunca tive, tipo, um pai que foi na festa de Dia das Crianças, do Dia dos Pais, sabe? Então, essa parte que eu tô aprendendo, sendo bem sincera, a lidar agora com isso. Sim. Você fala assim, cara, Stephanie, agora você vai ter que começar a lidar com isso, Sim. porque a vida tá chegando, se um dia você quiser ser mãe, enfim, você vai ter que estar presente pra criança ali. Só que eu tive isso me gerou, eu falo isso na terapia, uma vez, no começo desse ano passado, aconteceu muitas coisas. E aí, ela teve bebê também, a minha psicóloga, então, quando a gente voltou, eu falei, olha, eu quero elencar isso, mas a primeira coisa, a gente vai ter que falar de família. Porque eu entendo que muita coisa do que eu passo, muita coisa que eu sinto é da minha família. Eu acho que é todo mundo, né? É a sua base. Sim. É a minha Exato. base. E eu sei que tem coisas que, beleza, amo, vou continuar, mas tem coisas que eu não quero. E eu preciso cortar. Sim, aí que entra o padrão de comportamento, né? Exato. Aí Que a gente replica. Exato, que a Exato. gente... Então, E escolher romper é muito difícil, né? Nossa, Só que muito você não difícil. sabe. Gente, não é, sabe. você não sabe. sabe. Você fala, cara, isso aqui eu sempre aprendi que é o certo, mas eu não acho que é o A gente certo. só replica. E mesmo Só que replica. você saiba, acho que o seu próprio inconsciente, ele traz uma resistênciazinha, entendeu? Não, Traz. sim, e sabe qual que é o pior? Além disso, você identificar que você não quer, só que às vezes você faz. Total. Aham. E aí vem uma culpa absurda Tem uma depois. culpa absurda. Exato. E Nossa, também sim. tem um outro lado que você fala, cara, eu poderia agir desse jeito, mas eu não quero agir. Aí você não sabe como você age. Exato. E aí você fica. Aí você chora. É. Aí chega Aí um momento você chora, mas aí pode chorar também. Exato, Não tem tá problema, liberado. não. Tá Mas liberado de assim, chorar. um exemplo muito forte, assim, de replicar padrão de comportamento que eu tenho, assim, por causa da família e tal, é a minha mãe, ela é caçula de 6, tá? A minha mãe, ela cuida de todo mundo. Ela sempre cuidou de todo mundo. E ela não sabe falar não. E ela me ensinou a isso, assim, você tem que estar disponível o tempo todo, você tem que ser boa pra todo mundo. E aí eu sofro com o fenômeno da boazinha Exato. desde sempre. É tanto que muita gente fala assim, ai, você é tão fofinha, ai, você é tão boneca princesa, que não sei o quê. Mas as pessoas montam em cima e elas sabem disso, porque, né, fala, ela é boazinha mesmo, ela não vai ligar, ela não vai se preocupar e tudo mais. E quebrar esse padrão, pra mim, é tão difícil. Muito. É tão difícil. Cara, assim, falar não sei falar não. Não. Eu também Tô não. aprendendo, mas essa questão de quebrar... Aí, ó, tá vendo? Deixa eu pensar se eu tô fazendo isso. Acho que Tem um não. checklist. A gente vai falar sobre as agradadoras compulsivas, Mas né? eu vou te. Ó, desculpa. Mas Imagina. Eu vou contar esse episódio, que eu acho que foi o marco da minha vida, que eu falei, Stephanie, você é uma vilã agora. Você... Nossa, Não, eu amei. vou contar. Enfim, eu tive um relacionamento, e aí foi um relacionamento longo, e faz um tempo já que a gente terminou e tal. E aí a pessoa começou a me pedir coisas porque nesse meio tempo desse relacionamento eu fui morar sozinha. Então, tipo, me emprestou uma mesa, me emprestou um escorredor, me emprestou, tipo, talheres, enfim. E aí, a gente se bloqueou de tudo, foi um término bem difícil, bem traumático. E ele começou a pedir as coisas de novo pra mim. Tipo, eu quero a mesa. Mas, tipo, muito tempo depois, tá? Tipo, eu quero a mesa. Aí, beleza, a mãe foi lá e buscou a mesa. Porque na minha cabeça era isso. Ai, ó, vai embora logo, tá aqui. Quero me livrar disso. E eu tava pra mudar, então assim, uma coisa a menos. E aí, beleza, isso foi acontecendo algumas vezes, só que isso, tipo, de pedir mesa, desde o ano passado. Aí, concretizou agora aqui, né, por esses tempos atrás. E aí, quando eu fui mudar, ele veio e me fazer uma cobrança. E eu falei, cara, eu não vou te pagar agora, porque eu tô em fase de mudança. E assim, minhas amigas, você tá louca, você vai ficar pagando, que não sei o quê. Só que sabe quando você quer falar assim pra se livrar daquilo? E aí, até que eu falei, mano, eu tô mudando. Quando ele viu que eu falei, estou mudando, ele falou, cara, minhas coisas.
Aí você pensa que é roupa, que é sapato, que é uma prataria, que é uma porcelana Exato, de riquíssimo, caríssimo. Exato, era um escorredor e 5 talheres. Nossa, gente. Exato, Eu juro. juro Vamos por ali, o Deus, quê? Na eu juro Maravilhas por do Lar Deus. comprar pra ele. Juro. Aham. A minha sensação era isso, era eu falar, cara, tipo, você quer que eu... Vamos lá, beleza. E aí, isso começou. Daí ele foi, a mãe dele entrou em contato comigo e falou, Stephanie, tô passando a pegar as coisas aí. Daí eu falei assim, eu tô saindo, eu estava realmente saindo. Nisso, uma amiga minha que é advogada também falou assim, Stephanie, você não vai fazer isso. Você não vai dar essas coisas pra ele, você tá louca. E eu assim, ai, amiga, mas é isso. E eu fiquei martelando aquilo todos os dias. Por quê? Eu queria só falar assim pra me livrar. Só que a partir do momento que eu sentia que eu falasse sim, eu ia ser tipo assim, eu posso fazer tudo agora com a Stephanie, sabe? Tipo, ela vai aceitar tudo. Daí eu cheguei em casa, 11h30 da noite, mandei uma mensagem, porque daí ele me desbloqueou do Instagram, mandei uma mensagem. Falei assim, eu não quero ver você, eu não quero ver sua mãe, eu não vou dar as suas coisas, sabe? Eu nem quero essas coisas, mas eu não vou te dar. Porque me faz mal ficar vendo vocês. Tipo, toda vez pedindo, toda vez não sei o quê. Fui e repliquei a mensagem pra mãe dele, porque ela quer buscar. Ela surtou. Ridícula, você que está sendo ingrata, que não sei o quê, né. E aí, eu parei, por um segundo, eu falei, agora eu vou ser a louca da família. Tipo, pra eles eu sou a louca, entendeu? Porque eu falei um não. Só que esse foi o start que eu falei, Stephanie, você falou o primeiro não na sua vida, você é uma vilã, e tudo Olha bem você só, ser vilã pros Cara, outros. muito gente se louco isso, culpa. né? É. Não, mas eu fiquei, tipo, com a parte do vilã, sou uma vilã, tipo... Ótimo! beleza. Porque pros outros, quando você fala não, você é vilã. É E tá tudo bem, às vezes, você Sim. ser, sabe? Gente, Só que, de fato, eu ia ficar muito mal se eu visse. E aí, eu tive que pôr um limite. Seus limites, Eu tive exato. que pôr um limite. Só que eu acho que foi a primeira vez, assim, na minha vida. Eu já falei não algumas vezes, mas aquele não de... Não! Sabe? Mas que eu falei, cara, eu não quero isso. Eu não Sim. quero, tipo, ter sentimentos que eu já tinha Isso. retraídos, sei lá, ressentimentos. E foi muito louco essa virada, assim, de chave, sabe? Mas aí eu acho que quando você vira, agora você começa a falar não. Tanto que eu falo bastante É pra bom. Adri, amiga, fala não. Ai, amiga, que não sei o que. Amiga, sofro fala demais. não. Gente, mas é a gente saber Nossa. colocar os nossos limites, assim. É. Mas tem uma razão, né? Tipo, também geracional, lá vem eu de novo. Uhum. Mas é porque as nossas mães, elas ensinaram que a gente tinha que ser meninas boazinhas, Uhum. né? Então, a gente tinha que ser agradável, gentil e tudo mais. Então, a gente cresceu com essa ilusão de que se a gente fosse agradável, se a gente fosse boazinha, se a gente falasse sim pra tudo, a gente ia ser amada. Uhum. A gente ia ser reconhecida, a gente ia ser valorizada, né, de certa forma. E isso foi muito reforçado em muitos comportamentos dos nossos pais, assim. Acho que dá pra ver, tipo, em nota de escola, por exemplo. Nota de escola é uma coisa que é um exemplo clássico, Sim. né? E às vezes eles nem faziam, tipo, ai, nossa, você não tá legal você tirar. Mas quando você tirava uma nota muito boa, daí vinha aquela migalhinha de afeto, assim, que você se apega naquilo. Sim. E esse apegar, assim, faz com que a gente tenha esse comportamento viciado mesmo, né? De ir sempre agradando esses pequenos agradinhos, assim, que trazem pra gente uma troca de amor. E entra outra coisa aí também. Perfeição. Também. Perfeição, porque você ser boa é você ser perfeita. Exato. E você tem que ser perfeita, que você tem que tirar as melhores notas, você não pode falar palavrão, você tem que sentar direito, você tem que ser uma boa filha, uma boa irmã, uma boa amiga, Dali Barbie. tudo. É. Dali Barbie. Exato. E aí entra uma outra cobrança também, que pelo amor de Deus, a gente perpetua tanta coisa, Muito. tanta coisa. Uhum. E isso, assim, mesmo com muita terapia, mesmo com muita ferramenta de autoconhecimento, eu ainda acho que isso é um padrão muito difícil da gente quebrar, Sim. sabe? Porque tá muito incrustado Tá. nos relacionamentos, Sim. assim. Então, é um transtorno mesmo, é um transtorno compulsivo por agradar. Se eu não me engano, tem uma psicóloga que ela escreveu... O livro dela é em inglês. Aí, eu não lembro direito o título, mas ela fala sobre a síndrome da boazinha e como se curar da compulsão por agradar. E aí, e ela traz esse comportamento nosso como uma toxicidade que a gente precisa exercitar para sair dele. Até que eu falei do checklist, que acho que no livro tem um checklist que ela coloca para. Eu nunca li o livro, mas eu fui atrás de pesquisar para saber como que é, né? E ela tem esse checklist para você saber se você é uma agradadora compulsiva. Tá.
E depois, quais as ferramentas que você consegue pra poder sair desse comportamento, né? E uma delas é você saber colocar os seus limites. Tá. Mas é isso, é muito difícil a gente colocar nossos limites, porque a gente é vista de uma forma muito negativa, né? Nossa, mas como você vai falar não? Uhum. Tipo, você tá louca? Você não pode falar não. E por que eu não posso falar não? Por que eu tenho que agradar as pessoas? Por que eu tenho que passar por coisas, passar por cima das minhas coisas, das minhas prioridades, das minhas sensações? Por que eu tenho que me sentir desconfortável para que você fique confortável? Sim. Sim. E eu até brinquei que a gente vai falar muito fresco, né, dessa situação, porque eu tive uma situação com meu pai muito fresca agora. Que eu fui trabalhar, tava trabalhando na casa deles, né, de home, e a gente sabe, tipo, tem reunião, às vezes o pessoal chama em call, e aí não dá pra eu avisar, tipo, vou entrar numa reunião. Só Sim. chamou, coloca o fone e entra. Sim. E meu pai tava lá no meio da sala brincando com a Helena e tudo mais, e tipo, beleza, deixei passar. Esperei terminar o call, e eu falei, pai, ó, se você puder, toda vez que você vier aqui na sala, como eu tô trabalhando aqui na sala no meio de todo mundo, dá uma olhadinha se eu tô de fone, né, se eu não tô em reunião. E, cara, ele teve uma reação completamente desproporcional, assim, tipo, muito grosseiro, pra falar pra mim que eu que tinha que avisar ele. Tá. Assim, eu que tinha que avisar ele que eu tava em reunião, porque afinal de contas, eu tava na casa dele, né? Então, tipo, quem sou eu, Sim. né? E isso, assim, não dá pra eu falar, tipo, nossa, meu pai, né, ele foi irracional, logicamente, assim, mas ele vem de uma criação de que pai manda e criança obedece, Sim, entendeu? Então, quem exato. sou eu pra falar alguma coisa? E o pior não foi nem isso, essa grosseria dele, porque eu falei, que eu falei assim, cara, isso acontece, tem gente que passa por cima, tem gente que não. E aí eu fui comentar disso com a minha mãe, porque minha mãe falou, tipo, ó, tá meio tenso esse clima aqui, né? O que tá acontecendo? E aí eu contei e a minha mãe, tipo, ai, mas ele é assim mesmo. É sempre assim. Tenta relevar. E eu falei, cara, como relevar? Isso é uma atitude totalmente desrespeitosa, é uma Sim. grosseria totalmente desnecessária. Eu tô aqui fazendo uma coisa que é simples, é meu trabalho, sabe? E eu tô aqui pra ficar com vocês, eu tô aqui pra poder ficar perto de vocês, pra vocês poderem conviver com a Helena mais e tudo mais. Então, por isso que eu vim trabalhar aqui. E a única coisa que eu pedi com o tom mais baixo de voz do mundo, com o maior respeito do mundo, eu tive uma reação totalmente desproporcional. Sim. E aí, a minha mãe ainda endossou esse comportamento, né? Porque minha mãe Sim. falou, cara, você tem que estar boazinha. Sim. Porque ele é assim. Ele é Mas assim, ele aprendeu, você é mas assim. eu passei recentemente uma situação assim com um familiar e eu cheguei em casa, eu só chorava. É isso, amiga. Eu só chorava. A hora Porque que... eu me sentia Exato. a pior pessoa do mundo. Eu falei, cara, será que eu tava errada nessa situação? E você sabe que às vezes você não tá. E aí eu Mas a sinto- gente sente que tá, né? Tipo, a Sim. primeira coisa é tipo, cara, eu tô muito errada aqui. Tipo, cara, eu tenho certeza que eu não E você era pensa em voltar errada. atrás, exato. Exato. Só que aí eu só chegava assim em casa, eu só chorava, eu só chorava. E aí eu ficava, aí eu falo, né, eu sinto, mas eu ficava, cara, eu não quero estar chorando por É esse isso. sentimento. É Aham. isso. Por essa situação, porque, cara, eu não tenho nada a ver com isso. Sabe Sim. por quê, Esté? A sensação que vem com isso, principalmente quando diz respeito a essa relação parental, né, dos nossos pais, é de um profundo desamparo. E eu acho que não tem sensação pior Nossa. do que desamparo. Sim. E Você se sentir sozinha. abandonado. Exato. Mas eu, no meu caso, eu sinto, isso eu converso, às vezes a gente conversa abertamente isso lá em casa, com a minha prima. Que a gente fala que a família precisa de terapia. Porque parece que pra eles também a gente nunca cresceu. Então, Pode ser também. pô, ela tem 27 anos, mas ela não sabe o que ela tá falando. Tipo, a minha avó, ela é a pessoa que fala, não, eu tenho tia que até hoje fala assim, não, deixa que eu lavo a louça, você não vai saber porque tá engordurado. Eu falei, gente, eu tenho 27 anos, eu não sei lavar eu moro sozinha, eu não sei lavar uma louça engordurada. Tipo, sabe? Não, deixa que hoje a louça tá muito engordurada. Tipo, é nesse nível que eu sinto que eu falo, cara, parece que eu não cresci. Só que aí, às vezes eu vou pra minha avó e fico só com ela e meu avô. E aí, ao mesmo tempo, eu sinto aquela saudade de ser criança e ser Muito. mimada e falar, cara, porque isso aqui vai Sim. acabar em algum momento, sabe? Exato. Só que aí tem hora que eu fico, cara, eles não estão vendo que eu tenho 27 anos e que, cara, deixa eu quebrar a cara, deixa eu fazer. Só que também, quando é muito. Cara, a relação familiar é muito louca, porque quando, ao mesmo tempo que você quebra a cara, ou tem muito um julgamento, tipo, de eu avisei,
Ou tem aquela coisa de, ela precisa fazer isso pra se ferrar mesmo, sabe? É. E às vezes não é verbalizado isso, mas você sente. É lógico. É porque eles foram ensinados que a gente aprende pela dor, né? Exato. Não pelo amor. Ai, Exatamente. Que a gente aprende pela dor, não pelo amor. É isso. É. É isso. Gente, olha. Mas assim, falando disso, Uhum. tipo, você aprende pela dor, não pelo amor, a gente cresceu sendo muito rígido, né? Tipo Muito. assim, você precisa ser forte, você precisa ser batalhadora, Durona. mulher guerreira. Exato. É tanto que eu cresci com esse exemplo muito forte, assim. Minha mãe, pra mim, é uma mulher guerreira mesmo. E a minha mãe é a mulher guerreira e todas as guerreiras são exaustas. Exaustas. É porque acho que tá meio deturpado esse conceito de guerreiro, né? Tipo, cara, guerreiro é só quem ganha. É quem não tem nenhum tipo de fracasso. Porque pra mim, a minha visão de guerreira é justamente quem se coloca vulnerável diante das situações. Sim. Então eu tô lá de peito aberto, nua, cara. Aham. Venha o que vier. Se vier paulada, vai vir paulada e eu vou dar um jeito de Sim. receber isso se eu tiver Aham. que receber. Aham. Mas é isso, acho que esse durona que a gente carrega, né, é o você tá sempre nos trend topics, né? É. Tipo, sempre você tá sustentando aquela posição de vencedora e sei lá, o que seria, né? Sim, e o quão exausta a gente fica, porque a Pra gente atingir esse tem padrão. que lidar com tudo. Uhum. E assim, o tempo todo. Mas deu um estresse no trabalho, sei lá. Não, você tem que lidar, porque assim, não se recusa a trabalho. Você Uhum. trabalha, você tem que respeitar o patrão, lá. Ou se não, sei lá, na criação da sua filha. Não, mas você tem que ser dura com ela, porque a vida não é fácil, porque, né, Exato. você tem que ser ensinado assim. E a gente tá o tempo todo. E ao mesmo tempo que a gente tem essa sensação de que guerreira tem que ser isso, é a coisa de que você vira muito individualista. Uhum. Eu sou uma pessoa individualista Sim. e eu tenho medo de pedir ajuda daí. É, porque, Sim. porque é como se pedir ajuda fosse um sinal de fraqueza. Exato. Exato. Então você não pode a minha acessar esse pessoa lugar. grande, Não, tipo, Instagram, tá aí, exato. eu falo, eu não sei pedir ajuda. É. Às vezes eu tô lá e eu falo, cara, e aí, ao mesmo tempo que você quer, daí você fica, pra quem que eu posso contar que não vai me julgar? É. Aí eu falo, se eu falar com a minha mãe, ela vai ficar muito mal, e aí você não quer Uhum. deixar a sua mãe mal, Uhum. ou sei lá, porque às vezes ela não vai ter alternativa pra te ajudar, mas, sabe, assim, daí você vira o quê? Uma pessoa que você chora, você deita e chora e dorme. sozinha. Sabe o que eu faço? Quando eu tô muito assim, que eu não sei o que eu faço, eu durmo. Porque pra mim, no meu sono, vai É ser isso. rejuvenescedor e vai estar tudo Só certo. que assim, eu entro numa questão do tipo assim, será que não é fuga? Porque assim, quando eu tô com aquela exaustão, aquele monte de processo, aquele monte de coisa, assim, cobrança e tudo mais, e aí eu quero chorar e eu não quero lidar com aquilo, porque eu sei que naquele momento eu não preciso, eu não posso lidar com aquilo, Uhum. e aí, sei lá, eu vou dormir, eu vou ver uma série, eu vou ver uma coisa. E ao mesmo tempo eu fico nessa cobrança, falando, meu Deus, mas será que eu tô fugindo? Eu acho que tá tudo bem. Tipo, é você entender seus... Isso é entender seus limites. Você mapeou. Você já olhou e falou, cara, será que eu já estou raciocinando o que tá Se você começa a acontecendo? Sim. questionar. E pode ser, e às vezes, cara, você não quer sentir isso. Aconteceu esse negócio da minha mãe, né? E eu tava lá, tipo, chorei, largada. E aí, a minha irmã foi... Nossa, a minha irmã é minha principal referência de afeto e cuidado que eu tenho, assim. Minha irmã, ela é... Na minha infância, minha primeiríssima infância, ela foi super presente. A gente deu uma distanciada na adolescência, porque ela tinha as demandas dela, de vida adulta e tudo mais. E agora a gente voltou, tipo, força total, melhores amigas, assim. E a minha irmã me ajuda a processar muito isso. E ela trouxe pra mim essa noção de que eu tava certa, né? Porque na hora que isso aconteceu, eu fiquei, cara, eu tô muito errada. Eu não, acho que eu vou voltar atrás, eu vou lá falar com meu pai, eu vou pedir desculpa por eu ter pedido pra ele me sim. respeitar. Sim. Sim. Absurda essa frase, Sim. né? Mas aí a minha irmã falou, cara, isso faz parte do seu amadurecimento. Sim. Você precisa passar por isso. E é dolorido, ela falou, dói. Dói, porque você vai sim, ter todas essas sensações que vão vir junto, mas ela é muito importante para você saber o teu limite. Para você saber se posicionar, né, diante dessas situações, seja em que relação for. A gente tá falando de uma relação parental, mas ela pode ser uma relação amorosa, ela pode ser uma relação de trabalho, ela pode ser uma amizade, que a gente sabe que tem muitas amizades que acontecem esse tipo de abuso emocional também. Sim. Mas o que eu ia falar é, principalmente quando a gente às vezes não quer lidar com isso, então eu fui, chorei, tava meio resistente em processar isso, mas eu falei, cara, vamos lá, né? Vamos de novo nesse fundo do poço Sim. e vamos embora. E aí depois eu tava lá em Uberaba, né? Voltei aqui pra Bragança, e aí eu falei, eu acho que eu quero dar uma alienada, assim, um pouco. Eu não quero sentir.
E daí, gente, eu fui ver o negócio mais, tipo, aleatório do mundo. Eu fui rever Gossip Girl. Tá. Girl, Você quer se alienar? Aham, amo. XOXO. E, gente, ela é uma pensadora contemporânea, tá bom? O spoiler, né? Dan Humphrey, mas teve uma cena lá que eu achei muito importante, que olha isso, importante no Gossip Girl, mas, Tá. gente, existe, tá? Existe Eu essa sou essa pessoa que importância. fica Mas assim, analisando só minuciosamente. um parênteses. Quando a gente começa a amadurecer e tudo mais, a gente tira leite de pedra. Exato. É isso, e eu acho que Gossip foi Girl a gente tira... exatamente eu isso. sou assim E também. tem uma cena lá que a Blair tava muito chateada com a mãe dela, porque ela colocou a Serena pra fazer as sessões de foto da marca da mãe. E daí ela falou, cara, como você me tirou, assim, não me avisou, e enganou todo mundo. E daí ela desce toda brava, assim, e tá o Dan lá, o outsider, né, tipo, observando tudo de fora. E aí eles sentam na escada uma hora, e ele conta uma situação que ele tava passando também com a mãe dele, que a mãe dele saiu de casa, né, e ela não definiu a situação, se ela vai sair de casa, ou se ela vai continuar com o pai deles, então tá rolando um divórcio aí. E aí ele disse que ele foi um dia pra casa dela, e ele tava decidido a falar tudo que ele queria pra ela, como ele tava se sentindo. E que daí eles só sentaram e comeram. E daí a Blair perguntou, tipo, cara, mas como assim? Aí ele fala, mas eu deveria ter falado, né? Eu deveria ter falado. E ela fala, por que você deveria ter falado? E ele fala, porque mesmo que não mudasse nada da situação que a gente tava vivendo, ela ia saber como eu me sinto. Sim, perfeito. Então, eu acho que isso é o primeiro passo pra gente conseguir se posicionar diante de todas as situações, Sim. assim. É as pessoas saberem como a gente se sente. É. Ainda que isso vá causar um desconforto pra elas. Sim. Que causa? E aí elas lidam com isso como elas podem. Exatamente. Né? E não é responsabilidade nossa Exato. fazer com que elas compreendam essa situação da melhor Isso. forma possível. Isso. Eu tenho que compreender isso. Aham. Então, do exemplo que aconteceu com os meus pais, cara, eles vão lidar com a minha insatisfação É. em relação a Mas você isso. chegou a falar com ele? Não cheguei. Estamos meio brigados. Não, porque eu Ainda. também não falei. Não Não falei. falei com a pessoa que aconteceu. É. Mas eu tenho... É muito louco, voltando a falar assunto de família, porque é bem delicado. Porque, Uhum. ao mesmo tempo, eu tenho uma... Eu vejo que é uma limitação mesmo. Uhum. Não consigo avançar. É. E aí eu deixo. Mas normal. E aí uma coisa que eu ia te perguntar é que se você tem essa dificuldade de pedir ajuda. Tenho também. Muito. Mas você pede. Peço. Mas isso não é, tipo assim, natural, sabe? Não é automático. Uhum. Eu primeiro tento resolver sozinha. Sim, óbvio. Isso acontece em muitas situações. Aham. Então, até, sei lá, tô com a Helena sozinha, eu preciso de ajuda. Antes de eu, sei lá, ligar, Stephanie, você pode vir aqui e, tipo, me dar uma mão com a Helena, porque eu tô trabalhando, tô sozinha com ela? Eu vou tentar resolver essa situação sozinha. Sim, eu também. Sabe? Eu até, tipo, com o Henrique mesmo, um exemplo prático Sim. em casa, no trabalho. Então, eu não tenho essa de pedir ajuda, porque é implícito que eu preciso dar conta. Mas eu acho que aí entra também uma outra questão que a gente, enfim, é muito importante falar, que é a do controle. Que a gente Total. quer ter o controle de tudo o tempo todo. Total. E essa questão que você falou assim, eu preciso falar como eu me sinto, porque a pessoa precisa saber o que eu sinto. E se ela se frustrar, ela que lide, porque a gente não tem um controle do que os outros sentem, do que os outros É pensam. A gente tem o controle das nossas coisas. Não tanto, mas a gente tem o controle das nossas coisas. E a gente não pode querer abraçar tudo o tempo todo. Por isso que, assim, se conhecer em primeiro lugar, lógico, mas também saber as nossas limitações e não deixar de transparecer para os outros os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos limites. Não, eu sou uma pessoa que eu falo mesmo, tipo, eu sou muito expressiva, então quando eu tô mal, a pessoa, você entende, né? Sim, Somos muito. Eu também parecidas sou muito nisso. assim. Quando eu não tô satisfeita, o pessoal já sabe. E aí, aconteceu uma situação que eu conversei com uma pessoa esses dias, e aí eu falei, cara, você não tá entendendo o que eu tô falando, velho? Só que, tipo, aí eu fiquei lendo as mensagens, e eu falei, meu, eu fui muito clara, sabe? E aí eu falei, você não tá entendendo, ou você não tá se fazendo de entendido, você tá se fazendo de desentendido. Porque, cara, é também muito difícil. Ao mesmo tempo que você fala, cara, eu fui bem clara. Eu trabalho, eu fico assim, eu trabalho com comunicação, velho. Não é possível que eu não fui clara Mas, nisso. assim, exato, eu tem entendo essa que você habilidade. fez a sua parte. Exato. Aí eu olhei assim, eu falei, não é possível. Só que aí, às vezes, eu falo, tá se fazendo de desentendido. Não é possível. As pessoas não querem lidar. É exato. É isso. Eu acho que eu ia falar exatamente isso. Ele simplesmente não quer lidar. Não, Ele, eu já tô colocando até nome. falando... Já tô colocando. Não, até falando disso de... Adjetivo. Eu tive um relacionamento... Vamos adjetivar essa Vamos, conversa. mas tá certo. Vamos. Eu tive um relacionamento e toda vez que tava, assim,
sabe, no estopim pra ter uma discussão, a pessoa falava, eu não quero discutir disso. Ah, E aí, o que acontece? Não tem solução. E aí você fala 1000 vezes. E a pessoa fala, eu não quero lidar com... Eu falei, por que você não quer conversar com isso? Ah, porque todos os meus relacionamentos... Eu falei, cara, todos os seus relacionamentos passados. Tipo, super. e eu fico muito puta daí com isso. Porque pra mim... Cara, tem que resolver no diálogo, entendeu? No É, máximo, sim. tem que Gente, é a conversar. base. Porque senão, não vai ter solução. É a base. E aí, vem essa questão. Cara, às vezes você quer. Só que o outro também não tá acessível pra querer... Pra aceitar o que você quer também. Exato. E aí você tem que lidar com a frustração. E aí vai vir a raiva, aí vai vir o Total. choro, aí Ai, vai vai vir todo vir aquele... E vem tudo. todo aquele negócio que você tem que entender. Cara, vale a pena eu esperar esse tempo pra essa pessoa, né, se desenvolver nessa emoção? Porque acho que a grande vantagem da gente ser aprofundada nas nossas emoções é que a gente consegue processar e mapear isso muito mais rápido do que as Sim. outras pessoas. Isso é Sim. verdade. Então, e nem todo mundo é assim, né? Nem todo mundo quer ir nas profundezas. E aí a gente tem que também ter a paciência de entender que essa pessoa não tá pronta pra isso. É. Mas, eu assim, e falo até, vou expor o Henrique, né? Lindo, estou te expondo. Mas é porque a gente tá junto há 8 anos já. E a gente tem essa diferença, esse abismo aí entre uma pessoa que vai lá embaixo e outra pessoa que tá no raso ali, só tocando o pé. Mas eu acho que homem é assim. Total. Ninguém. Vamos falar que, tipo, o masculino Sim, o nosso masculino. adoecido, tá adoecido porque não acessa essas emoções. Sim. Mas eu sempre falo pra ele, né? E o Henrique foi achando as ferramentas que ele tinha. Só que eu também tava muito impaciente nesse sentido, porque eu falei, vai fazer terapia, vai fazer terapia, vai fazer terapia, você tem 6 meses pra fazer terapia, senão é divórcio, sabe? Só que ele tem a ferramenta dele, só que eu também tive que ter muita paciência pra esperar isso. E entender, assim, que, cara, o momento dele talvez não seja o mesmo momento que o meu, mas vai trazer frutos. Só que eu sempre fiz questão de ser muito clara. Então, deu um problema, eu falei, Clara, tá acontecendo isso, porque você não está indo onde precisa ir. Sim. Você não está acessando o que você precisa acessar. E eu falei, eu preciso disso. Para nossa relação funcionar, que a relação precisa ser funcional. Sim. Sim. Né? A gente nunca vai ser perfeito, não vai ter relacionamento que é perfeito, mas isso precisa ser funcional. E nesse relacionamento funcional, as pessoas precisam se compreender. E eu sempre falei pra ele, você precisa entender que pra mim é importante que você vá procurar um autoconhecimento, que você vá procurar pelo menos como você vai comunicar suas emoções pra mim, identificar, comunicar pra mim, pra nossa filha, pra família que a gente tá formando, né? E assim, e ele foi atrás de ferramenta dele, ele tem o yoga. O Henrique é apaixonado pelo yoga. Tá. Desde sempre, assim. Daí ele foi atrás de se formar professor. Ah, que legal. Sabe? Então, assim, ele achou no yoga essa ferramenta. E eu preciso entender que, às vezes, o primeiro passo dele é o yoga. Sim. Né? Mas sempre salientando. Cara, eu preciso disso. Mas muito. eu acho que você tem a maturidade e o conhecimento para conseguir identificar Uhum. que ele é uma pessoa que ele vai atrás. Isso. Só que quando a gente acaba virando mãe do parceiro. Aí, amiga. Porque a gente quer educar, a gente quer cuidar, a gente quer fazer salvar a relação. quer salvar a Exato. relação, E você quer sozinha- fazer dar certo. Exato. E sabe, até onde? Eu acho que aí entra também uma questão da gente mesmos colocar limites para nós mesmas, do tipo, querida, entenda que você só vai até aqui. Exato. Você não pode mais que isso, pelo seu próprio bem, sabe? E daí vem uma das técnicas da gente romper esse comportamento compulsivo de agradar. De agradar. Né? Que é você colocar o seu limite. E esse limite, ainda que o limite signifique um rompimento. Entendeu? Porque é isso. Às vezes a gente tá tão acostumada com esse comportamento de que tem que estar tudo bem, e daí você tenta. Foi exatamente o que você falou, você tenta salvar a relação sozinha. E, cara, uma relação são duas pessoas. difícil. Se você tá carregando essa bagagem toda sozinha, tá errado. Então, vem acho que essa principal ferramenta para você romper com isso, né? Que é você colocar, não, eu não tenho que estar aqui, porque tá muito mais pesado para mim, tá desproporcional, então aqui a gente precisa tomar um outro rumo Mas cada um. Mesmo Sabe? que seja um encerramento de ciclo que vai ser difícil. Exato. E aí vem todas as sensações de e novo. O processo consequências. do luto que a gente tem Que que precisa realmente ser vivido. fazer. E precisa ser vivido, inclusive, quando a gente toma consciência dessa questão da gente ser agradadoras compulsivas, assim. A gente precisa vivenciar o luto. A Bell Hooks fala sobre isso também. Sim. Ela fala que a gente precisa vivenciar o luto dessa falta de
amor, dessa falta de afeto, ou Sim. desse afeto que veio através dessa forma, né, que se dá com essa migalhinha aí de afeto, quando a gente Sim. tem essas pequenas conquistas. A gente precisa vivenciar esse luto primeiro, que, cara, eu não tive isso. Eu não tive Sim. quando eu era pequena, eu Aham. não tive na minha adolescência. Então, cara, eu não tive. É. É a primeira consciência que eu preciso ter. Aham. Eu não tive, eu preciso vivenciar esse luto. Exato. Porque, às vezes, pra gente se defender, né, pra gente se proteger das nossas emoções, a gente cria umas ilusões na nossa cabeça de que a gente teve. Ou a gente se apega muito numa pequena, né, Migalha. Sim. migalhinha de afeto. Então, não, mas, cara, lembra quando... E não é, gente, a gente não precisa aceitar esse pouquinho, sabe? Eu acho que a gente tem que passar por esse processo de entender que a gente não teve pra gente saber onde a gente vai Sim. procurar. E a resposta é muito difícil e dolorosa. A gente Nossa, só vai achar isso sim. dentro da gente. Aham. Aham. A gente não vai achar isso em ninguém. Aulas. Ninguém. Não. Ai, Nem gente. em marido, nem em amigas, em nenhuma Até a relação. própria terapia, ela não te dita o que você tem que fazer. Exato. Ela te dá as ferramentas pra você se conhecer, buscar se sozinho. olhar e se virar, minha Exato. filha. Vai Você que sozinhão, lute, entendeu? meu amor. Bota sua mochila, seu óculos. Não, e dá vai raiva, porque às embora. vezes eu olho pra minha terapeuta e falo, fala o que eu tenho que fazer. Eu fico assim, ó, dá um tapa na minha cara. Outro dia eu fiquei revoltada com a minha psicóloga. Aí eu liguei pra minha amiga e falei, eu estou estressada. Aí ela, por quê? Eu falei, meu, eu só queria que ela falasse assim, você está errada! Para de fazer isso! Sim. E ela só falou, qual é a pior coisa que isso pode acontecer? Aí eu não quero, eu só quero que você fale um tapa na cara. Exatamente. Fala pra mim. E, cara, não. Só que aí, a longo prazo, a médio e longo prazo, eu percebi que, cara, esses conselhos, esses guias, né? Não é um conselho, tipo, o guia que ela te dava tava me fazendo bem. Eu tava Sim. conseguindo reverter algumas situações. Então, eu acho que no fim é você por você mesmo. É, Sim. É você querer, principalmente, porque às vezes as pessoas não não querem. querem. Uhum. E acham que a verdade absoluta é dela. Sim. Mas é também muito você se centrar ali e falar, cara, falar não, falar sim, falar. Se conhecer. É, Sim. Eu falei essa palavra exatamente. umas 10 vezes. Mas Mas é é a isso. É, gente, não tem outra alternativa. Não tem. É difícil, né? Acessar um lugar que é doloroso, né? Machucadinho. A gente tem muitas cicatrizes, Sim. né? Sim. Ir atrás de cutucar essas cicatrizes não é confortável, Não né? é. Ninguém quer ir. Não é. Mas é necessário pra gente passar por várias situações da vida, assim, né? Sim. E a gente vem da nossa idade, as mulheres da nossa idade, vem carregando vários estigmas justamente por conta de todas essas faltas, né? E de todas, eu falo ausências, né? Ausências Sim. e faltas porque faltou mesmo. E não foi culpa de ninguém. Mas a gente sabe que a gente precisava dessas ferramentas para poder ter crescido um pouco mais seguras, né? Um pouco mais confiantes. Sim. E um pouco mais até se valorizando, assim, né? A Sim. gente não tem se dado muito valor porque a gente sempre fica buscando validação em Nos outros é. lugares, outras pessoas, assim. Então, como a gente não foi ensinada Sim. a ter essa autoconfiança, é muito difícil a gente desenvolver isso sozinha. Eu tô aqui falando várias coisas, assim, tipo, mas, cara, antes da gente chegar aqui, eu tava tipo, mano, mas o que eu vou falar, sabe? Tipo, quem sou eu na fila do Starbucks pra Imagina. compartilhar alguma coisa, sabe? Não, foi ótimo. Tipo, Não, e foi um papo muito de amigos, né? Foi uma tivesse delícia, numa mesa de gente. bar, a Eu gente ia juro falar. por Deus, não. Porque A gente aqui ia a gente vai chorar. estender e ficar até amanhã. exato, a gente tem Não, papo pra- porque, não, eu já ia sugerir um happy hour depois daqui. Ai, pra adoro. gente Sim, vamos. E agora eu já sei gente, pra quem que eu vou ligar, né? Não, Estético. não, sério, me liga, porque cara, a Adri foi muito essencial pra mim no ano passado, porque eu passei por vários perrengues, assim, e é sempre assim, né, acontece uma coisa, acontece tudo, e eu falava, amiga, eu não sei o que eu faço, ela, amiga, faz isso, tipo, na verdade, não dava o caminho, né, até ontem a gente comentou, tipo, cara, não teve nenhum julgamento, tipo, às vezes eu achava que era a pior coisa do mundo, ela, cara, não, é o que você acha que é, então vai, tipo, Sim. se você quebrar a cara, você vai ver, Sim. se não... Vamos juntas, sabe? E é muito importante ter isso, porque, cara, às vezes a gente se sente muito solitária, independente da situação, seja
sei lá, qualquer área da vida, sabe? Todas. E no Até... fim, todo mundo sente isso. Não, e a importância da gente estar tendo esse papo e transmitindo esse papo Uhum. para realmente gerar identificação e a gente quebrar ciclos. É. Porque, E as sabe, pessoas chega. conseguiram Eu sair, não aguento né? mais. Eu não aguento mais. Mãe, As obrigada pessoas por precisam- tudo, mas beijo. E assim, é muito bom a gente entender que a gente consegue se apoiar, sabe? Porque a sensação de desamparo, igual a gente tava falando, é a primeira ideia que vem é que a gente tá sozinho. E a Uhum. gente não tá. Não tá. Só que vem nesse vício que a gente tem de não pedir ajuda, né? Então eu É. não vou ligar pra vocês e falar, gente, tô mal. É. Mas a gente pode fazer isso, tá? Pode. Érica, você pode fazer isso. Pode Uhum. ligar pras meninas É, e falar. você vai assistir, né? Ah, então tá bom. Você pode pedir ajuda, você pode ligar e falar, cara, aconteceu uma situação muito horrorosa, assim, que eu tô me sentindo um lixão. Normal. E às vezes vocês não vão ter nada pra falar, mas vocês vão estar lá pra oferecer uma das coisas que eu falei no começo, né? Que a gente mais tem de riqueza da nossa geração, que é acolhimento e afeto. Sim, perfeito. Gente, acho que, assim, pra você poder oferecer isso pras pessoas, talvez é muito mais importante do que as outras, assim. E eu sempre fui me questionando muito a questão do sucesso, né? Tipo, eu tenho 31 anos, eu tô na minha carreira legal, né? Mas tô me desenvolvendo ainda, né? Tenho muita coisa pra aprender, mas na ideia dos nossos pais, a gente já tinha que ter algum sucessinho aí, né? Na cabeça. Uhum. Então, eu sempre ficava me perguntando, tipo, cara, será que eu tenho alguma coisa que eu posso me orgulhar, né? Eu fui bem sucedida em alguma esfera da minha vida, né? Até 31 anos, né? Na idade do sucesso, porque eu não tenho um PhD, não tenho um mestrado, não tenho um doutorado, não tenho, tipo, sei lá, não abri minha empresa e sou, tipo, um sucesso de vendas, mas eu tenho muito mapeado essa ferramenta do afeto, do acolhimento em mim, que eu consigo espalhar para as outras pessoas, assim, e eu acho que isso vai transformar muito das relações que a gente Sim. tem. E eu vou além, né? Às vezes não só das relações externas, mas das relações internas mesmo. Se cada um que puder olhar, escutar esse podcast ou consumir um outro conteúdo que fale um pouco mais sobre isso e possa se acolher, pra mim já vai ser, nossa, Nossa, tipo... isso pra mim é sucesso. exatamente. Isso é sucesso, amiga. Isso, assim, é você conseguir desenvolver as suas relações com base nos afetos, sabe? A Saraline tem falado bastante sobre isso, né? E eu achei isso muito incrível, porque é isso. A gente é a principal ferramenta, a principal arma contra esses adoecimentos que a gente vem presenciando, né? Vivenciando. A síndrome de boazinha, a síndrome da impostora, tudo isso eu acredito que seja um primeiro passo para você poder curar, né, esses comportamentos que a gente tem apresentado aí em diversas esferas da nossa vida e que tem deixado a nossa vida mais pesada, né? Não precisa ser pesada, a gente Não. pode deixar essa caminhada mais leve e uma das alternativas que tem é a gente se apoiar Se apoiar, e se acolher, É, Sim. né? perfeito. Nossa. Não precisa de mais não. Ai, eu amo vocês. Sim! Ai, gente! Esse Amiga. episódio foi perfeito. Foi. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente. Foi, nossa, foi assim, de sair com o coração quente, Sim. né? Não, muito obrigada por compartilhar, por expor coisas íntimas, por, sabe, trazer isso à tona, Expor porque o às Henrique, vezes verdade. às vezes a gente acha que a gente Tá tá sozinha. e não tá. Todo Não tá. mundo tem a sua parcela de que passou por aquilo em algum Aham. momento da vida, sabe? E a gente não precisa estar sozinha. Não é só achar. A gente não precisa, porque a gente quer lidar com tudo sozinha, porque eu sou uma super heroína. Não. Eu quero pessoas que me acolham, eu quero pessoas que me abraçam. Sim. E vocês fazem isso, Ai, gente. legal. Obrigada. Foi Obrigada. perfeito esse episódio. Muito, muito. Vocês são inspiradoras, muito inspiradoras, assim. Eu já falei, né? Mas acho que do primeiro momento, quando eu vi que o podcast ia lançar, que a Adri começou a compartilhar, eu falei, cara, é isso. As minhas amigas estão indo lá atrás de fazer esse programa acontecer, de divulgar, de compartilhar esse tipo de conteúdo. E eu sou, assim, muito orgulhosa de vocês, muito Ai, admiradora. gente, obrigada. Me inspiram muito. Vou começar o quê? A ter um pouco mais de autoconfiança nos meus projetos. Ai, ainda bem. Não, mas eu ia falar, começa a escrever. Ah, eu quero muito, Começa amiga. a escrever. É. Eu A acho que escrita também ajuda. a escrita é uma das válvulas que eu uso pra processar tudo que eu tô Eu sentindo. imaginei. Sim, Eu sim. imaginei. Só que eu tô...
Eu tô muito, como eu falo, tá muito abandonada, coitada, a minha escrita. Mas é justamente porque a minha impostora chega, se Ai, apodera da minha sim. pessoa e fala, cara, mas você nem escreve tão bem assim, vai, vamos ser Aham. sinceros. Ai, Ai, daí- gente, se eu continuar aqui, esse episódio vai durar a noite inteira. Mas depois no off eu te conto uma coisa Exato, do vamos. livro do Caminho do Artista. Legal, Daí a gente sim. fala sobre escrita e você volta aqui pra falar sobre escrita quando você... Tá bom, Ah, combinado. a gente pode falar de formas terapêuticas, né? Legal, A parte gente já 2. quer fazer a parte 2. Que vai Eu começar agora. Já aproveita aí a gravação. Érica, você como ouvinte, você deve saber, né? A gente tem a parte 2, que é Vozes da Minha Mente Inquieta. Ai, Deus. Que a gente fala coisas aleatórias, tipo, que assim, a gente pensa, mas não expõe porque a gente acha que é, sei lá, babaquice. Mas como duas mentes inquietas aqui, a gente Aham. expõe, né? Então a gente pede pro nosso convidado também fazer isso. E aí, eu vou começar a minha, só pra você entender. Obrigada. Eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho alguns Instagrams logados, tipo, de trabalho, etc., na minha conta, né, lá do aplicativo. E aí, às vezes, eu posto alguma coisa, e aí me dá um tique, tipo, no meu perfil pessoal. E eu não sei se eu postei no perfil certo. E aí, começa a me dar muita Ai, ansiedade. não, pelo amor de Deus. Aí, o que aconteceu? Eu estava assistindo Barbie. Aí eu fui lá assistir Barbie, nananã, fui com a minha amiga e eu postei uma foto. No meio do filme, eu fiquei, cara, será que eu Onde eu postei a postei? foto no perfil certo? E a Marina, ela já sabe, às vezes do nada deixa eu ver se eu postei no perfil certo. Ela, de novo esse tique, mano. Só que eu no meio do cinema, assim, eu assistindo Barbie, aí eu revisitei na minha mente caminhos que eu fiz até fazer a postagem. Aí eu fiquei assim, ó, assistindo o filme. E eu não queria pegar o celular pra não acender, porque eu sou a pessoa que julga quem pega o celular na hora do filme. E aí, eu fiquei assim, cara, eu assistindo Barbie lá, legendado, tentando ler. Eu ficava assim, cara, deixa eu lembrar das minhas DMs. Quem tava na DM a hora que eu postei? Aí eu lembrei que a minha amiga tinha mandado uma mensagem. A Thaís, da brigadeiria. Aí eu falei, então eu postei no certo. E aí, tipo assim, aí me acalmei, entendeu? Aí acabou, no minuto que acabou o filme, eu falei pra Marina, eu preciso abrir meu Instagram pra ver se tava certo. Aí ela, de novo, você achou que postou errado? Eu falei, achei. Olha, eu tenho uma parecida, assim, que às vezes quando eu posto alguma coisa nos stories, eu esqueço. Aí eu entro, tem muita notificação. E aí tava assim, respondeu seu stories, respondeu. Eu falo, meu Deus, postei um nude. Nossa, eu tenho certeza! Que aí eu vou abrir, eu postei alguma coisa muito errada. Aí depois eu olho e falo, ai, nossa, graças a Deus não foi. Se eu tivesse feito, nossa, mas eu também tenho isso, essa preocupação. Não, aí antes, Te só entendo. contar uma coisa. Por Conta. que eu tenho esse trauma? Eu estava num evento... Você postou um nude, Stephanie. Nossa, no perfil profissional. No perfil do cliente. WhatsApp, no WhatsApp. Não, o que aconteceu? Eu entrei, tava no evento lá e sem querer, eu não sabia que o WhatsApp, aquela porra do WhatsApp, quando você compartilha agora com a pessoa, dá pra você compartilhar no No status. status. E aí eu fui compartilhar uma foto com ela, eu descobri como eu fiz esse erro. Você Eu clicou. apertei o status sem querer. Aí apareceu lá a caixa de brigadeiro no meu status do WhatsApp. Do nada. O povo deve ter pensado, mano. E eu nunca posto status no Mas WhatsApp. assim, eu seria uma pessoa que não viria isso, porque eu não vejo Graças a status. Deus. Só que aí, as minhas amigas, a Marina, ela me encontrou, porque era uma foto de uma amiga minha que tinha acabado de lançar a marca, ela não tinha lançado o Nossa, logo. mano. Aí a Marina, você divulga antes de todo mundo a marca. Aí Já eu falei, tomou uma bronca. tomei uma bronca e eu assim, daí eu só fiquei sabendo porque a dona da marca, que é minha amiga, comentou, amiga, que lindo! E eu falei, Aí eu fui lá, 23 horas atrás, eu falei, Nossa, Eu já mano. tava, todo mundo viu. não, esse aqui, você vende brigadeiro? Não sei o quê, que era a marca do brigadeiro. Eu, mano, É isso. é isso. Mas conte uma sua. Não, já que eu vim pensando, né? Falei, nossa, cara, o que eu vou falar? Mas já que a gente tá falando de postagem, quando eu tô sozinha, nesses meus momentos de introspecção, Aham. e que a gente vai usar de válvula de regulamento das emoções, eu canto. Ah. Aí, gente, aí eu gravo. Eu tenho vontade
vontade de postar eu. Será que eu vou ser muito Exato, tonta? cara, exato. Mas hoje eu postei, vocês viram? Hoje eu postei eu cantando, exato. Mas eu nunca posto, eu ainda só não vi, vou gravo, tipo assim, mas eu canto, não que eu cante bem, né? Tipo, não sei se eu canto bem. Mas eu gravo muito cantando sozinha. E, tipo assim, às vezes, nossa, eu brigo muito. O Henrique fala, nossa, cara, eu não consigo ficar sozinha, eu não sei ficar sozinha. Eu falo, eu amo ficar sozinha. E aí ele não entende muito porque eu gosto de ficar sozinha. Só que, exato, só que às vezes eu fico tipo, mano, vai lá pra sua mãe. Ai, mas eu que eu tenho uma quero ficar playlist só assim, pra cantar muito. Muito. E aí eu ponho aquelas que eu quero Aí você, rasgar aí cantando. você filma. Então, eu tenho vários vídeos meus que eu salvo e eu não posto porque eu fico. Aí o que, que o povo vai ficar vendo eu lá? Luan Santana, eu amo Luan Santana. Aí tem muito Luan Santana lá, daí eu fico, a galera vai falar: que essa doida tá cantando pra frente do. É isso, do celular, que tonto, né? Eu tenho um vídeo lá, que acho que todo mundo já cansou de ver, porque ainda não lançou, eu rodando com vestido lá, branco. Aí, minha mãe falando, quando você vai lançar a sua música? Que ela fica me zoando que eu vou lançar o clipe, minha irmã também. E eu falei assim, ai mãe, daqui a pouco eu vou lançar o CD. E ela, isso aí, minha filha. Eu falei, como se eu cantasse bem. Ela, mas você canta. Eu falei, mãe é mãe, né? Mãe é Ai, mãe, maravilhoso. te amo, obrigada, sério. Mãe é maravilhoso. Mas é isso, gente. isso. Eu canto pro celular. Às vezes eu posto, às vezes não. Tá certo. Pode postar, que eu O curto que tudo. importa é qual que é a tática? Postar nos aniversários. Manda pros amigos que aí eles postam. E aí eu posto no Close Friends, né? Obviamente. Aham. Eu não vou passar essa vergonha, assim, em escala muito grande. Eu vou incluir a Erika nos meus posts. Por favor. Por favor. Nossa, você vai acompanhar esse Netflix. É, vai. Tem muitas temporadas, tá? Adoro. Tem muitos episódios Adoro. e temporadas. Muito bom. É ótimo, eu recomendo bastante. Nota Assinatura, 5 de 5. R$29,90. É isso. R$29,90. É verdade, o Edu já falou, né? Pra colocar Falou. lançar a Então. assinatura do Close. Não, por mas ele não favor. tá, não. Não. Mas é. Aí, sendo citado já. Vamos para o outro quadro. Habla que eu te escuto. Habla muito. Habla muito. Bi, o Habla que eu te escuto é onde você indica o que você quiser. Livro, Isso. série, filme, personalidades, músicas, o que você quiser, tá bom? Nossa, gente, eu sou boa de dica, hein? Então, É, manda. nossa. Eu sei. Você já tava aqui antes do podcast, você já tava me dando Não, várias tem muitos livros, inclusive, mas é uma só? Não, o que você Não, quiser. são várias. Então, umas duas. vou dar duas. Então, uma audiovisual e outra de Tá. leitura. Tá. A audiovisual, bem tontinha assim também, mas incrível, já que a gente tá falando de afetos e saiu muita questão familiar aqui, que é a série da família Gil. Gente, Ah, eu É já vi, muito- mas eu nunca vi. tá no Prime Video. Então, tem 2 temporadas. A primeira é Em Casa com os Gil. E a segunda já é a turnê. Porque eles prepararam uma turnê pra comemorar os 80 anos do Gilberto Gil. Tá. E aí, a segunda temporada já é eles em turnê na Europa. E assim, cara, é incrível. É incrível, assim. Você comprou o show, né? Comprei, amiga. Eu vou Eu acompanho a Flor, daí eu vi. Eu vou mas- dia 16 de setembro ver o show da família, que é até dessa turnê. E eu sou apaixonada pelo Gilberto Gil. Nossa, gente, assim, é demais. pela genialidade dele. Mas, assim, de ver todo aquele... o que frutificou, assim, dessa família, sabe? Ai, gente, é demais. Então, a minha primeira dica Perfeito. é essa. E a segunda, deixa eu pensar. Eu tô pensando, porque tem vários livros, assim, que eu Aham. gostaria de indicar, né? Mas eu tenho, assim, consumido bastante poesia nos últimos tempos, assim, porque eu adoro entender, e principalmente poesia nacional. Sim. E aí eu comecei a ler muito Conceição Evaristo. E ela é incrível, assim. Então fica a minha dica pra consumir conteúdo dela. Tem um podcast dela com o Mano Brown que também. é muito bom. Eu sabia, eu ia falar, inclusive tem um podcast. É muito bom. Exato. Então, eu acho que fica essas 2 dicas, assim. Ai, amei. Eu Bom, amei a também. minha, eu vou ficar no cenário nacional também e no cenário audiovisual, que é Marte 1. É um filme até que ele foi selecionado para ser indicação do Brasil ao Oscar. Ele é bem recente e aí ele fala muito de acolhimento familiar. Ai, que legal. Vou ver já. É maravilhoso. É Muito bom. maravilhoso demais. Saiu chorando. Ah, com certeza. Ai, E é aquele certeza. filme que você quer ver de novo, sabe? Que Sim. você quer ver e rever Ai, e já rever. vou É uma delícia. anotar. Você Eu vou indicar duas coisas também. Um podcast que é Laços Familiares. A gente vai deixar na tela certinho, mas é que é do Bom Dia Óbvios, que foi bem... Ai, que legal. Você já citou Não esse? escutei. Foi bem forte. Fala sobre traumas e laços familiares. Então, já que o assunto foi bem essa vertente, eu vou deixar. E a segunda indicação é o livro da Bell Hooks, O Feminismo é para Todos. Legal.
que eu acho que você já Tudo, leu. É sim. muito bom aproveitar também esse papo de feminismo, amigas. Inclusive, ela fala que é literalmente para todos, então homens também leiam, que vocês vão gostar, vão entender um pouco dessa vertente, que não é uma vertente que é, ai, meu Deus, o feminismo super radical. Não, é para entender a essência da coisa. Uhum, Então, começa por esse, que daí uhum. você vai desmembrando depois, que eu acho mais fácil. Inclusive, para quem quer entrar também, entender um pouco mais sobre isso. Nossa, Perfeito. perfeito. Gente, eu Érica, amei todas eu as amei. indicações. Ai, O episódio, tudo. eu que Eu amei agradeço, muito. gente. Obrigada, Foi perfeito. amiga, mais uma vez. Você, meu amor, te amo. Lindas, maravilhosas. E, Érica, muito obrigada. Aí você vai voltar. Ai, eu vou. Vai voltar pra parte 2, que a gente Sim. já viu aqui, ó. Vai dar um match Sim. muito bom, Ai, hein? que legal. Foi maravilhoso, amiga. Obrigada mesmo pela troca, pela sua disponibilidade. que Eu sabia que ia agradeço. dar muito bom, porque você é maravilhosa, sabe? Obrigada. Então, de verdade, obrigada mesmo. Obrigada. Chegamos ao final de mais um episódio maravilhoso, Que quase não especial, acabou, né? que quase não acabou. A gente queria ficar aqui a noite Eu toda, o dia ficaria. inteiro falando. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, apreciem, vão atrás das indicações que estão fenomenais. Comenta aqui o que vocês acharam e compartilha com quem também precisa, né? Ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto, se conhecer melhor. E nos sigam em todas as nossas redes, que são... @Sebastiana Mamute. Um beijo e até a próxima terça-feira.